Eu nunca fui de acreditar nessas coisas de assombração, espírito ou qualquer coisa do tipo. Mas depois do que vivi naquela casa, eu não sei mais o que pensar. Isso aconteceu há uns 5 anos. Eu tinha acabado de me mudar para uma cidade pequena no interior. Precisava de um lugar barato para ficar e encontrei uma casinha no fim da rua. Pequena, simples, mas aconchegante. O dono parecia desesperado para alugar e fez um preço tão bom que nem pensei 2 vezes. Grande erro. Na primeira noite, já senti algo estranho. Não sei explicar, mas era como se o ar estivesse pesado. Como se alguém estivesse ali comigo, observando. Mas eu tentei ignorar. Achei que era só coisa da minha cabeça. A coisa começou a piorar depois de uns dias. Eu acordava no meio da noite com a sensação de que alguém estava parado na porta do meu quarto. Não via nada, mas sentia. Sabe aquela sensação de quando tem alguém te encarando? Era isso, só que multiplicado por 1000. Depois vieram os barulhos. Passos no corredor, porta rangendo, sussurros vindos do nada. Uma vez, eu juro por Deus, vi a cadeira da cozinha se arrastar sozinha. Mas o pior foi uma noite em que acordei sem conseguir me mexer. Eu estava de barriga para cima, e meus olhos abriram sozinhos. No canto do quarto, na penumbra, eu vi uma silhueta, alta, magra. Os olhos eram 2 pontos escuros, fundos. Ela não se mexia, só me observava. Eu queria gritar, correr, fazer qualquer coisa, mas meu corpo não respondia. Aquilo ficou ali por minutos, até que simplesmente desapareceu. Quando consegui me mover, acendi todas as luzes da casa e fiquei acordado até o amanhecer. No dia seguinte, fui falar com a vizinha, uma senhora que morava ali há anos. Quando contei o que estava acontecendo, o rosto dela ficou pálido. Ela me disse que aquela casa tinha um histórico. O antigo morador se enforcou no quarto onde eu dormia. Não esperei mais. Joguei minhas coisas no carro e fui embora naquela mesma noite. Nunca mais voltei. Nunca mais quis saber. Mas até hoje, se fecho os olhos, consigo ver aquela sombra me observando. Depois que saí daquela casa, tentei me convencer de que tudo não passava de paranoia, de que minha mente tinha pregado peças por causa do cansaço e do estresse. Mas algumas coisas simplesmente não podem ser explicadas tão facilmente. Nos primeiros meses depois que me mudei, continuei tendo pesadelos com aquela sombra. Não era como um sonho qualquer. Era como se eu estivesse de volta naquele quarto, preso na cama, incapaz de me mover enquanto aquela coisa me observava. Eu acordava suado, com a respiração acelerada, sentindo que ainda estava sendo vigiado. Comecei a pesquisar mais sobre a casa, mesmo depois de já ter me livrado dela. Descobri que não só o antigo morador tinha se enforcado no quarto, mas que antes disso lhe falava sobre sentir uma presença lá dentro. Os vizinhos disseram que, antes de morrer, ele começou a agir estranho. Dizia que alguém sussurrava no ouvido dele à noite, que via sombras pelo corredor. Ninguém levou ele a sério, até que encontraram o corpo pendurado na viga do teto. Mas o que me fez ter certeza de que eu não estava louco foi algo que aconteceu meses depois, quando eu já estava morando em outro lugar. Uma noite, recebi uma ligação de um número desconhecido. Quando atendi, no começo só havia silêncio. Então, ouvi uma respiração pesada e, logo depois, um sussurro, baixo, quase imperceptível, mas muito claro: ainda estou te observando. Senti um gelo subir pela espinha e desliguei na hora. Tentei me convencer de que era alguma pegadinha, mas, quem saberia? Eu nunca tinha contado aquela história para ninguém além da vizinha. Desde então, nunca mais tive coragem de passar perto daquela casa. E mesmo depois de tanto tempo, às vezes ainda sinto aquela mesma sensação, como se, em algum lugar, aquela coisa ainda estivesse me observando. Depois daquela ligação, comecei a me sentir estranho. Mesmo longe daquela casa, a sensação de estar sendo observado não ia embora. Era como se a sombra tivesse me seguido. Certa noite, enquanto tentava dormir,
ouvi um barulho no corredor do meu novo apartamento. Meu coração gelou. Era um som familiar. Passos lentos, arrastados. O mesmo som que eu ouvia na casa do fim da rua. Levantei da cama e acendi as luzes. Mas não havia nada ali. Só o silêncio e a certeza de que eu não estava sozinho. Fechei a porta do quarto e me forcei a dormir, tentando ignorar o medo. Naquela madrugada, tive o pior pesadelo da minha vida. No sonho, eu estava de volta naquele quarto maldito. A sombra estava mais perto dessa vez. Podia sentir sua respiração fria no meu rosto. Seus olhos vazios me encaravam. E, pela primeira vez, ela se moveu. Ela se inclinou sobre mim e sussurrou algo no meu ouvido. Uma frase que fez meu sangue gelar. Você me trouxe com você. Acordei no mesmo instante, suando frio, com a sensação de que alguém estava no quarto. Mas não havia ninguém. Só o eco daquele sussurro na minha mente. Depois daquela noite, as coisas começaram a piorar. Objetos se moviam sozinhos. Vultos passavam pelo canto dos meus olhos. Eu já não dormia direito. Meus amigos começaram a notar que eu estava diferente, cansado, esgotado. Foi então que tomei uma decisão desesperada. Procurei um padre. Ele ouviu meu relato com atenção. Fez uma oração e me deu um conselho que nunca esqueci. Algumas presenças se alimentam do medo. Quanto mais você teme, mais forte ela fica. Não olhe para trás. Não deixe que ela te siga. Segui o conselho dele. Parei de alimentar meu medo. Quando ouvia algo estranho, ignorava. Quando sentia aquela presença, fingia que não estava lá. Aos poucos, as coisas começaram a acalmar. Hoje, anos depois, quase não penso mais nisso. Mas, de vez em quando estou sozinho à noite, ainda sinto um arrepio na nuca. E às vezes, só às vezes, ainda ouço aquele sussurro no escuro. Rapaz, eu nunca fui de me assustar fácil. Sempre fui cético com essas coisas de fantasmas e assombrações. Mas naquela noite, tudo mudou. Era por volta das 3 da manhã quando meu celular tocou. Um número desconhecido. Normalmente, eu não atenderia, mas algo me fez deslizar o dedo na tela. Do outro lado, silêncio. Um silêncio pesado, denso, como se algo estivesse ali, mas sem querer se revelar. Alô? Minha voz saiu baixa, quase relutante. Então, veio um sussurro, baixo, arrastado, quase inumano. Você me deixou entrar. Meu corpo inteiro arrepiou. A ligação caiu antes que eu pudesse reagir. O quarto estava gelado, e um cheiro estranho tomou o ar. Um cheiro de coisa velha, de madeira podre, de terra molhada. Olhei para a porta do meu quarto. Estava entreaberta. Eu tinha certeza absoluta que a havia fechado antes de dormir. Meu coração acelerou. Não queria sair da cama, mas a sensação de que havia alguém ali comigo era sufocante. Peguei o celular e liguei a lanterna. A luz tremulou por um instante antes de se estabilizar. Mirei para a porta. Nada. Criei coragem e me levantei, indo até o corredor escuro. O apartamento estava estranho. As sombras pareciam mais profundas, como se algo estivesse se escondendo nelas. Quando passei pela sala, o espelho grande ao lado da parede chamou minha atenção. E foi aí que eu vi, na penumbra, uma figura parada atrás de mim. Alta, magra, os braços longos demais. Seu rosto não tinha rosto, apenas uma escuridão vazia. Um buraco negro onde deveriam estar os olhos e a boca. Congelado, eu não conseguia respirar. Meus instintos gritavam para correr, mas meu corpo não obedecia. Então, ela inclinou a cabeça para o lado. Isso sussurrou de novo. Eu estou dentro agora. A luz do meu celular piscou e apagou. Quando voltou, a coisa tinha sumido. Mas desde aquela noite, nunca mais dormi tranquilo. Porque, às vezes, na escuridão do meu quarto, ainda ouço aquele sussurro me chamando. Depois daquela noite, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu tentei me convencer de que era apenas um sonho, uma ilusão causada pelo cansaço. Mas algo dentro de mim sabia que aquilo não era imaginação. A coisa estava ali. Nos dias seguintes, comecei a notar pequenas mudanças no meu apartamento. Objetos apareciam fora do lugar, como se alguém os tivesse movido. Meu copo de água, que sempre deixava no criado mudo,
amanhecia na mesa da sala. As portas dos armários ficavam entreabertas, mesmo depois de eu ter certeza de que as fechei. Mas o pior foi o espelho. Toda noite, antes de dormir, eu evitava olhar para ele. O medo de ver aquela coisa de novo me consumia. Mas em uma madrugada, sem conseguir dormir, decidi encarar meu reflexo. Me aproximei devagar. Minha imagem parecia normal, mas algo estava estranho. Quanto mais eu olhava, mais tinha a sensação de que não estava sozinho ali dentro. Então, vi, lá no fundo, atrás do meu reflexo, algo se moveu. Uma sombra escura, imperceptível à primeira vista, mas ela estava ali, se aproximando lentamente, emergindo da escuridão do quarto refletido. Meu coração disparou. Virei na mesma hora para trás, mas não havia nada. O silêncio tomou conta do quarto. Minha respiração estava acelerada, e quando olhei para o espelho de novo, meu reflexo ainda não tinha se virado. Foi nesse momento que percebi. Aquilo no espelho não era mais eu. Os olhos do reflexo estavam fundos, vazios, como buracos negros no meu rosto. Ele inclinou a cabeça para o lado, do mesmo jeito que a coisa fez na noite da ligação, e abriu um sorriso macabro, que não se refletia no meu próprio rosto real. Então, ele sussurrou de novo. Agora, eu sou você. A luz do quarto piscou. Um arrepio gélido subiu pela minha espinha. Na mesma hora, cobre o espelho com um lençol e fugi do quarto. Passei a noite no sofá, tremendo, sem coragem de voltar. Desde aquele dia, nunca mais olhei diretamente para o espelho à noite. E às vezes, quando passo pelo vidro escuro, tenho a sensação de que alguém ainda está lá dentro, me observando, esperando o momento certo para sair. Depois daquela noite, minha paranoia só aumentou. Eu evitava meu próprio reflexo, mas sabia que ele ainda estava ali, me observando de dentro do espelho, esperando por algo. Tentei me convencer de que era tudo coisa da minha cabeça, um delírio causado pelo medo. Mas então, as coisas começaram a piorar. Eu trancava todas as portas antes de dormir, mas pela manhã elas estavam destrancadas. Meus pesadelos ficaram mais intensos, sempre com aquela coisa no espelho, sorrindo para mim, falando palavras que eu não entendia. Uma noite, tomei coragem e pesquisei sobre fenômenos como esse. Encontrei relatos parecidos, pessoas que viram algo diferente em seus reflexos e depois desapareceram sem deixar vestígios. Muitos falavam sobre um espírito antigo, uma entidade que usava o reflexo para trocar de lugar com suas vítimas. O desespero tomou conta de mim. Decidi queimar aquele espelho. Peguei um martelo e quebrei o vidro em 1000 pedaços. Meu coração disparava a cada golpe, e a cada estilhaço que caía no chão, um sussurro ecoava no quarto. Parecia uma risada distorcida. Joguei tudo em um saco preto e levei para fora, enterrando os cacos bem fundo na terra. A partir daquele dia, evitei espelhos, mas o mal já estava feito, porque na noite seguinte, enquanto escovava os dentes, olhei para o vidro da janela e vi meu reflexo sorrindo. Mas eu não estava sorrindo. Foi a última coisa que lembro antes de tudo escurecer. Agora, estou aqui, no outro lado, no escuro, olhando para mim mesmo, vivendo a minha vida, preso, tentando sair, mas é tarde demais. E se você está lendo isso, cuidado, não confie no que vê no espelho. Pode não ser mais você.